Bom dia, espero que estejam bem, se cuidando, estudando, seguindo nossas orientações, fazendo todas as tarefas. Não se esqueçam que a entrega de tarefa está atrelada à presença de vocês nas aulas, tá? Havia pedido para vocês fazerem de tarefa o exercício 19 da página 61, que dizia o seguinte: um veículo movimenta-se numa pista retilínea de 9 km de extensão. Então, olha aqui, ó, 9 km de extensão. A velocidade máxima que ele pode desenvolver no primeiro terço do comprimento da pista é 15 metros por segundo, e nos 2 terços seguintes é de 20 metros por segundo. Então, o que eu fiz? Olha, ele não falou 1 terço e 2 terços, então, olha, foi dividido em 3 partes. Você tem 9 km, 3 km, 3 km, 3 km. O primeiro trecho, que é o primeiro 1 terço, ele falou que fez com uma velocidade média de 15 metros por segundo. Os outros 2 terços com uma velocidade de 20 metros por segundo, que eu chamei de segundo trecho. Aí ele pede: o veículo percorreu essa pista no menor tempo possível. Qual foi a velocidade média desenvolvida? Sabemos que velocidade média é o todo deslocamento, que são os 9 km, o tempo que ele levou para fazer isso, mas eu não conheço o tempo. Então, vamos calcular? Primeiro trecho, certo? Ele não fez com uma velocidade de 15 metros por segundo, certo? 3 quilômetros são 3.000 metros. Se velocidade é o deslocamento sobre o tempo, olha, se eu passar velocidade para cá, tempo para cá, olha, eu tenho que o tempo do primeiro trecho é ΔE sobre velocidade, então vai ser os 3.000 sobre 15, eu tenho que são 200 segundos. No segundo trecho, que são 2 terços, então é 3 km mais 3 km vai dar 6 km, são 6.000 metros. Ele fez com uma velocidade de 20 metros por segundo. Velocidade não é ΔE sobre ΔT? Então, vai ficar ΔT do segundo trecho é ΔE sobre V, que eu vou chegar a 6.000 metros sobre 20 segundos, 300 segundos. Aqui eu também poderia ter feito esse raciocínio assim, ó. 15 metros em 1 segundo, 3.000 metros, x, eu encontrar 200 segundos. Aqui, 20 metros por segundo, 20 metros em 1 segundo, 6.000 metros, um tempo, T2, e encontrar 300 segundos, certo? Bem, qual que é o tempo total? 200 segundos mais 300 segundos, 500 segundos. Qual que é o espaço total? Os 9 km, que são 9.000 metros. Então, a velocidade média é ΔE sobre ΔT, 9.000 sobre 500, vou ter 18 metros por segundo. Então, a velocidade média desenvolvida é 18 metros por segundo. O outro exercício de tarefa, que é o exercício 20 da página 61, eu já dizia o seguinte: um automóvel percorre a metade de uma distância D com uma velocidade média de 24 metros por segundo e a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nesta situação, a velocidade média do automóvel a percorrer toda a distância D é... Então, vamos lá. Toda a distância D. Em vez de chamar de T, eu chamei essa de X, essa primeira metade de X, e a outra segunda metade de X. Então, esse D vai ficar 2X, né? X mais X. Ele disse que essa primeira metade ele fez com uma velocidade média de 24 metros por segundo. E a segunda metade, 8 metros por segundo. Olha, se velocidade é ΔE sobre ΔT, ΔT, olha, é só ficar ΔE sobre V. Então, na primeira metade, qual que é o tempo? X sobre 24. E na segunda metade? X, que é o deslocamento, sobre 8. Qual que é o tempo total? X sobre 24 mais X sobre 8, acho o mínimo. Vou chegar a 4X sobre 24, simplifiquei X sobre 6. Com uma distância total de 2X. Se velocidade média ΔE sobre ΔT vai ficar 2X sobre X sobre 6, eu vou chegar a 12 metros por segundo, alternativa A. Tudo bem? Bem. Hoje nós vamos ver o conceito de aceleração escalar média. Está no livro 1A de vocês, na página 48. Por favor, leiam. O que é aceleração escalar média? É uma grandeza física que mede a variação da velocidade de um móvel em determinado intervalo de tempo, ΔT. Qual que é a unidade de aceleração escalar média?
Aceleração escalar média, a unidade no sistema internacional vai ser metros por segundo ao quadrado. Olha só. Se a aceleração escalar média é a variação da velocidade sobre variação do tempo, lembra que variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial? Qual que é a variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. No sistema internacional, velocidade não é em metros por segundo? Tempo não é segundo? Então, vai ficar metro por segundo. Por segundo, eu vou encontrar que a aceleração média, a unidade no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Também existe aceleração instantânea. O que vem a ser aceleração instantânea? Aceleração instantânea é quando essa variação de tempo tende a zero. É muito pequenininha, no instante. Tudo bem? Bem, vamos ver alguns exercícios. Então, vamos lá, olha. Exercício 1. Leia as seguintes afirmações a respeito da aceleração. 1. Aceleração é uma grandeza escalar. Vocês lembram o que era grandeza escalar, grandeza vetorial? Grandeza escalar é uma grandeza que basta a intensidade dela com unidade, ela já ficou bem definida. O que é uma grandeza vetorial? Aquela que você precisa de módulo, direção e sentido. E a aceleração, gente, é uma grandeza vetorial. Para ela ficar bem definida, ela precisa do valor dela, da direção e do sentido. Então, ela não é escalar, ela é vetorial. Aí ele diz, definida pela razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo. Essa segunda parte da sentença está correta. O que não está correto é essa grandeza escalar, então está falso. 2. A aceleração determina a taxa da variação das posições? Não, a variação das velocidades de um móvel. Errado, então. 3. Aceleração é uma grandeza vetorial verdadeira. Sua determinação depende da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo verdadeira. Resposta certa, C. Bem, exercício 2. Com a aceleração do automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos. Então, cuidado aqui. O móvel parte do repouso, velocidade inicial 0. Atinge uma velocidade de 80 km por hora em 10 segundos. Tá vendo aqui que eu estou trabalhando com hora e segundo? Então, tem que passar esse 80 km por hora aqui para metro por segundo. Bem, então, repouso, 0 km por hora. Velocidade final, 80 km por hora no tempo de 10 segundos. São os dados do exercício. Inicialmente, devemos converter 80 km por hora para metro por segundo. Para isso, divide por 3,6. Dividindo 80 por 3,6 vai dar 22,22 metros por segundo. Se a aceleração escalar média ΔV sobre ΔT, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação do tempo. Velocidade final, 22,22. Velocidade inicial, 0. Sobre o intervalo de tempo, 10 segundos, eu vou encontrar 2,22 metros por segundo ao quadrado. Bem, exercício 3. A figura abaixo representa o gráfico velocidade em função do tempo de um móvel cuja aceleração em metro por segundo ao quadrado é d. Então, ele quer nisso daqui que você já encontra a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Quando o tempo é 0, a velocidade inicial é 10. Quando o tempo é 5, olha, a velocidade é 40, certo? Como que eu calculo a aceleração escalar média? Variação da velocidade sobre variação do tempo. Então, vai ficar 40 menos 10 sobre 5 menos 0. Vai dar 30 sobre 5, 6 metros por segundo ao quadrado. Vocês farão de tarefa e disponibilizem para mim no portal Pontui, certo? No dia 7/4, que é a terça-feira. Eu quero da página 55, exercício 24, e da página 56, exercício 25 e 26. Bons estudos, um beijo.